Olá, estamos começando mais um programa Juntos, programa da Convenção Batista Paranaense, que todos os sábados é veiculado pela E-Paraná e também pelos canais no YouTube e na internet. Nós nos alegramos em poder chegar até sua casa e trazer informações, entrevistas, perspectivas, palavras que encorajam, que direcionam para uma vida cristã, para uma vida saudável debaixo da bênção de Deus. Nosso programa de hoje tem um tema muito especial. Deus se preocupa com todas as pessoas, mas as crianças têm um cuidado especial. Inclusive, Jesus Cristo disse: "Deixai vir a mim as criancinhas". Elas precisam ser amparadas, ser orientadas da forma correta. E há 25 anos, Deus abençoou, através da vida do pastor Natanael Brandão, o início de um projeto, de um trabalho, nós vamos conhecer um pouco mais hoje, o Lar Batista Esperança. E também entender um pouquinho, o pastor Natanael vai nos ajudar, sobre o processo de adoção, como funciona a adoção nos dias de hoje e as crianças, como é esse processo de atendimento. Pastor Natanael, muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando a sua vida e todo o ministério do Lar Batista Esperança. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande estarmos juntos nesse dia especial na sua vida e na minha vida também. Pastor Natanael, conta pra gente um pouquinho da história, como é que começou, o que motivou o início do Lar Batista Esperança? Bom, eu tenho falado sobre isso. Em 1988, eu estava saindo ali do nosso apartamento no Jardim Botânico, quando eu vi uma mulher mexendo no resto de lixo. Eu tenho o privilégio de levantar cedo, então era por volta de 6 e pouco da manhã, eu estava indo para a convenção. E aquela mulher mexia nos restos de comida das pessoas que jogaram ali na noite anterior. Ela e mais 3 criancinhas, meninas, e ela apanhou uma sacolinha de lixo, ela abriu e ela tomou restos de uma melancia que só tinha a parte verde, a parte branca, a vermelha já tinha sido comida, e eu notei que era o saco de lixo da minha comida. Aquilo me doeu muito, me doeu demais. Ela estava comendo a parte branca da melancia, os restos da minha comida, e ela comia e dava para as 3 crianças lá comerem também. E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo como cristão? Eu fiquei pensando, eu sou pastor, digo que sou cristão, eu sou um hipócrita, um mentiroso. Estou saindo aqui com meu carro, abrindo o portão do apartamento, e uma mulher que não bateu na minha porta, comendo os restos da minha comida. Aquilo marcou para sempre a minha vida. Marcou profundamente. E eu fui no juizado de menores naquele dia. E parei lá, esperei o juiz chegar. Chegou muito tempo depois, era bem cedinho. E eu falei com ele que eu queria colocar o meu lar, a minha casa, como um berçário oficial do juizado de menores, sem receber nenhuma parte financeira. E assim começou o Lar Batista Esperança, no dia 22 de abril de 1988. Chegou a primeira criança abandonada lá na nossa casa. E desde esse período, quantas crianças já passaram pelo lar? Atualmente, né, até semana passada, 689 crianças são meus filhos. Muitos já casaram, eu tenho muitos netos por parte deles, né? A maioria já tem a sua vida própria, seu trabalho, sua faculdades, e estão tocando a vida aí pelo mundo afora. Pastor Natanael, quando o senhor fala mais de 600 crianças nesse período, nós sabemos, e eu gostaria que o senhor compartilhasse aqui com os nossos telespectadores, porque o tratamento que é dado é como, de fato, uma família. As crianças são acolhidas, passam anos ali. Como é que funciona um pouquinho desse trabalho? Sim. Quando começou na minha casa, eu levando crianças para a minha casa, a gente sempre pautou o atendimento de forma familiar, igual diz a Lei de Mãe Social e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio a posteriori. Então nós começamos a cuidar de crianças daquela forma, e até hoje as 9 casas lares funcionam dessa forma. Há um pai, uma mãe social ou 2 mães sociais que cuidam de crianças carentes, abandonadas, que sofreram pedofilia e que estão
em situação de risco total, parcial, e o juiz manda essas crianças para nós, o Conselho Tutelar, e nós cuidamos graciosamente dessas crianças até que a situação legal da criança se resolva. Então, funciona realmente, como você disse, em forma de casas lares. Você já esteve lá, você conheceu, e nosso funcionamento é dessa forma, casa lar, família. Nós somos contra orfanatos imensos com 200 crianças, 150, que a criança não tem uma família, então ela já perdeu a família original. E agora entra num quartel para morar e viver, então sempre eu fui contra esse tipo de tratamento. E quantas casas o Lar Batistas mantém hoje? Então, hoje são 9 casas e mais um centro de educação profissionalizante. Chama-se CEP, Centro de Educação Profissionalizante Esperança. Então ele funciona ali em Araucária, bem na divisa com o Portão, e é um prédio de 450 metros quadrados que pode atender até 80, 100 crianças fazendo curso profissionalizante. São 9 casas e mais esse centro. E qual que é a idade das crianças que são recebidas? Então, para entrar no lar é de 1 dia até 12 anos. Mas eu tenho crianças com 17, 16, 15, porque elas entraram com uma idade e vão ficando até que a situação legal se resolva. O Lar Batista Esperança não coloca para fora crianças com 18 anos. Você tem filho de 19 anos, de 20 anos? Não, não tenho. Ainda não, né? Não. Então, quando você tiver um filho de 19, 20 anos, você vai colocar ele para fora de casa com 20, 21, 22? De forma alguma. Eu também não coloco. Mas tem muitos juízes, às vezes promotores, muitas autoridades acham que a gente tem que cuidar da criança até 18 anos. E geralmente quando eu tenho conversa com essas pessoas, eu digo, você colocaria seu filho com 19, 20 anos para fora? Não, eu também não vou colocar. Então são meus filhos, eles vão ficar até terem condições de sobreviver nesse mundo. De construir a sua história também, a sua família. Perfeitamente. Muito bem. Perfeitamente. Pastor Natanael, nós sabemos que o lar então recebe crianças, como o senhor disse, de poucos dias de vida até 12 anos. Como é que funciona o processo de adoção? A pessoa pode chegar lá no lar e dizer, olha, eu gostaria de chegar aqui e escolher uma dessas crianças para ser adotada? Não, não é assim que funciona. De acordo com a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente e de acordo com o novo Cadastro Nacional de Adoção, CNA, o Ministério que mexe com isso, o Ministério da Justiça, ele proíbe qualquer pessoa ir em qualquer entidade buscar criança para adoção. É proibido por lei fazer isso. A pessoa tem que ir no juizado, se inscrever com seu marido ou sozinho, eles podem adotar sendo um homem só, sendo uma mulher só, sendo casal. Não precisa ser ricos, eles precisam ir lá e fazer um curso de adoção. E aí eles entram numa fila nacional, o Cadastro Nacional de Adoção. Porque às vezes eles querem uma criança, ou estão orando a Deus por uma criança de 2 anos, 3 anos, e não tem em Curitiba, mas tem em Recife. Não tem aqui, mas tem em Manaus, né, no povo manauara. Então eles podem ir para outros e outros lugares. Então eles têm que entrar numa fila de adoção, e quanto menor a idade, mais difícil, mais tempo leva para ter a adoção da criança. Então, como você me perguntou, mesmo que o casal não tenha filhos e mesmo que queira adotar, eles não devem visitar nenhuma entidade porque legalmente é proibido. Ok, então tem todo esse procedimento a ser observado aí. E no caso de pessoas, olhando para um aspecto de um fenômeno social, digamos assim, a pessoa, o casal está tentando engravidar, não consegue, sabemos de casos em que são investidos muitos recursos financeiros, com receio de ir para a adoção. Por que isso acontece? Eu não tenho uma resposta, mas muitas pessoas ainda têm isso na cabeça, na mente, no coração, de que só é filho aquele que nasce na barriga. Eu creio que o filho gerado no coração é muito mais forte do que aquele que é gerado na barriga. Eu acho assim. Então isso é apenas um preconceito que não deveria existir. Tem um gerente de banco, meu amigo do Banco do Brasil, está há 8 anos tentando que a mulher engravide. 8 anos fazendo todos os tratamentos aqui no Rio Grande do Sul. Torcedor do Grêmio.
8 anos ele tentava e nada, desistiram. E ele me perguntou sobre criança, como é que fazia no lar? Eu falei, no lar nós não mexemos com adoção. E aí o que eu fiz? Eu falei com ele, eu posso orar por você. Você acredita? Acredito. Você acredita que Deus pode dar um filho para você e para sua esposa? Acredito. Então eu falei, então ajoelha aqui, dentro do banco, na cadeira dele do Banco do Brasil. Ajoelha aqui que eu vou me ajoelhar com você. Botei a mão na cabeça dele. Orei. 2 meses depois ele me disse que a mulher parece que tinha engravidado. Agora, um ano atrás, ele me levou o nenê lá de 3 anos, que Deus deu a ele. Então, olha, eu acredito muito no poder de Deus, que pode engravidar qualquer mulher. Ele pode tudo. Deus pode tudo. Na Bíblia tem vários casos de mulheres que não podiam ter filhos, Ana e outras, e que Deus fez com que engravidasse. Mas, às vezes, Deus não quer que você engravide, mulher. Porque Ele sabe que o teu coração é tão grande, Ele quer que você cuide de uma criança e adote ela no seu coração para que ela tenha uma nova oportunidade de vida. A adoção é um dos gestos mais lindos que existe na Bíblia e daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. E vai servir muito para o seu coração. Essa conversa tem sido muito proveitosa, pastor, tenho certeza que para todos que acompanham o nosso programa. E daqui a pouco a gente continua, nós vamos ter um breve intervalo e nós continuamos a conversar. Acompanhe com a gente, espero você. Olá, caro espectador. Estamos aqui na cidade de Londrina e eu sou o pastor Rafael Tomazini. Quero fazer a você um convite muito especial. Temos 49 igrejas e 16 congregações batistas só aqui na região do norte do Paraná. Se você, assim como eu, também é dessa região, não deixe de visitar uma dessas igrejas e ouvir sobre o amor de Deus que não esquece de você. Com certeza, existe uma delas bem perto da sua casa, com um lugar especial para você e a sua família participar. Acesse o site da Convenção Batista Paranaense, que vai aparecer agora na sua tela. Lá, você poderá localizar uma lista completa do endereço das igrejas. Você é o nosso convidado especial. Esperamos você e a sua família. Que Deus abençoe você e a sua família e continue conosco. Estamos conversando com o pastor Natanael Brandão, que é o fundador e quem organiza, controla, junto com a sua equipe de missionários, o Lar Batista Esperança, conversando um pouquinho sobre o processo de adoção. Pastor Natanael, o processo de adoção, como o senhor já mencionou algumas questões aqui, precisa ser uma decisão do casal ou da pessoa que está se propondo a adotar, e o senhor usou uma expressão do coração. O que significa isso? Olha, existem crianças que são geradas na barriga e no coração. Existem crianças que são geradas na barriga, mas não no coração. E existem crianças que são geradas no coração, mas não na barriga. Que isso, esse cara tá louco? Não, não tô louco não. É o seguinte, existem pais que colocam filhos no mundo, geram na barriga, mas o coração não está na criança. Aí a criança vai para a rua, são abandonados, são violentados, pedofilia e um monte de coisa. Hoje nós temos 80% das nossas meninas foram violentadas pelo pai, pelo tio, pelo avô, pelo vizinho e às vezes com consentimento até dos pais. Então gerou-se na barriga, mas a mãe não gerou no coração. Existem pais que geram no coração, mas não são geradas na barriga. É aquele que vai adotar a criança. Ele adotou a criança e não saiu da barriga, mas é um sentimento tão forte como se tivesse sido gerado no coração e na barriga. E existem aqueles que geram na barriga e no coração, que é o completo, né? Mas o do coração é grande demais. Veja bem, a minha mãe, no Rio de Janeiro, teve 10 filhos. Todos estão no Evangelho, 3 são pastores, 2 são casadas com pastores. Então Deus tem sido uma bênção na nossa família. Meu pai era professor também no seminário, além de outras atividades que ele tinha. E ele adorava criança, a mamãe também. É porque a mamãe operou, senão ele teria tido uns 50, se a minha mãe aguentasse. Mas veja bem, apesar disso,
Mamãe achou pouco 10 e adotou uma menina chamada Nelly. E botou o nome, adotado legalmente e tal, e ficou com 11 filhos. Angelina Jolie e o marido dela foram lá para, se não me engano, para a África e começaram a adotar crianças, aquelas machucadas, aquelas violentadas, aquelas com doença, aquelas que tinham problemas graves, e adotou legalmente. Na herança deles, aquelas crianças vão estar presentes. Agora, quero te fazer uma pergunta, né? Será que ela está gerando apenas emocionalmente, porque ela não tinha filhos? Ou será que apenas para dar uma satisfação à sociedade? Porque muita gente quer adotar, porque quer dar uma... A tia está falando, você casou, não tem filho? Aí a mãe vem, ô minha filha, quando é que vem o filho? E não sei mais o quê. E vai, a mulher fica doida com tanta pressão na cabeça dela. E aí ela pensa assim, eu vou adotar. Mas ela vai adotar para resolver o problema dos outros, na cabeça dela. E não com foco correto. E aí o que acontece? Não adotou no coração. E quando você adota uma criança só legalmente, mas não adotou no coração, você está fazendo mal para aquela criança. Você está destruindo ela. Ela já foi abandonada, violentada, sofreu pedofilia e muitos outros casos. E agora ainda vai sofrer de novo com uma mãe que não adotou. Só adotou para inglês ver. Tem um casal, esse casal é a família Dennehy, nos Estados Unidos. Eu vi um vídeo, até anotei aqui alguma coisa. A generosidade, a fraternidade, gratidão dessa família. Essa família adotou 9 crianças. Essas 9 crianças são de 6 países diferentes: Romênia, Etiópia, China, Bangkok, Índia. Agora, a coisa mais interessante, e que eu amei isso, se eu pudesse fazer isso também, é que todas as 9 crianças são deficientes. Tem alguma deficiência. É lamentável, pastor, como o brasileiro é desumano. Ele não quer adotar. Se eu perguntar para você, você quer adotar uma criança com deficiência mental, que vai ficar o tempo todo lá sem poder se comunicar com você, às vezes como você quer que ela se comunique? É lamentável como muitos brasileiros, às vezes, não querem adotar a criança que tem AIDS, ou a criança que é mongoloide, a criança que tem síndrome de Down. Sabe por quê? Eu te explico. É porque ele quer um bibelô para mostrar para os outros. E ele geralmente quer seguir o padrão que a sociedade impõe, né? De uma criança perfeita aos olhos da sociedade. Mas o que é criança perfeita? A criança perfeita é aquela que você ama, que nasceu no seu coração, independente se ela tem a deficiência ou não. Esse casal adotou 9. E é um casal já de idade. Tem coreano, tem romeno, tem etíope. E eles adotaram 9 com problemas. Sabe por quê? Porque a criança não é o problema. Nós é que somos problemas. Correto. Nós é que damos um mau testemunho. E, por incrível que pareça, até muitos cristãos de várias igrejas diferentes, que querem apenas um bibelô para mostrar para a tia, adotei, olha que bonitinho. Ah, que gracinha. Lamentável. O brasileiro não adota, 99% não adota crianças com defeito, ou crianças com problemas. E esses são fadados aí para o exterior, para adoção internacional, porque o canadense, o americano e francês, o alemão, eles adotam crianças com deficiência. Nós é que estamos perdendo essa oportunidade. O privilégio de adotar crianças com algum problema é nosso, mas a maioria não quer. E só quer beber. Só quer não. A maioria só quer beber. Crianças com 2 anos para baixo. Falando disso então, pastor, sobre essa questão da adoção diretamente. Como é esse procedimento? Quais os requisitos para um casal, para uma pessoa adotar uma criança? Só tem um requisito. O resto é só conversa. Só tem um requisito. Pode acreditar? E qual é? Amor. Verdadeiro. Sincero. Que vem de Deus. E que ele preenche o seu coração. Ele inunda a sua alma. O casal ou a mãe, ela não está indo lá para resolver o seu problema, mas o problema da criança. Ela vai dar amor. O resto é papel.
certidão de casamento, se tiver, RG, comprovante de endereço, procurar a vara da infância, se inscrever, fazer o curso de adoção. Isso tudo é conversa fiada, por inglês para eles cumprirem a lei. E está certo, a promotoria, o ministério, o juizado de menores tem que cumprir isso. Mas para mim só tinha um requisito: amar. Esse é o requisito, amar. Amar de coração. Amar sinceramente. Então, com base nas suas palavras, eu entendo que o processo de adoção, muito mais do que eu ter um filho, é eu ser uma mãe, é eu ser um pai. Ou seja, olhar para a necessidade da criança, ela precisa de um pai, ela precisa de uma mãe, e não é necessariamente eu que preciso de um filho, para preencher a minha necessidade. Alô! É isso aí, Bidu, você acertou. Você não tem que olhar para o seu problema, você tem que olhar para o problema da criança. Ela precisa de amor, ela não precisa ser bibelô. Você tem que olhar se a criança está com bastante problemas mentais, físicos e falar, é essa. Se é que Deus vai te tocar para essa. Mas é isso que Deus quer que eu faça. Grande desafio, mas com certeza recompensador. Isso mesmo. Não é verdade? Pastor André, fala um pouquinho sobre a questão do apadrinhamento. Nós sabemos que cada criança ela precisa de sustento, precisa de manutenção, precisa de cuidado, de carinho. Existe um apadrinhamento afetivo, financeiro? Como é que funciona isso? Sim, existe sim este tipo de apadrinhamento afetivo, mas nós não fazemos isso diretamente. O juizado manda para algumas entidades que treinam o padrinho e essa entidade procura o lar. O lar também pode fazer diretamente. E nós temos uma equipe técnica, nós temos 3 assistentes sociais, 3 psicólogos e uma pedagoga. São missionários do lar, são 7 pessoas só nessa área. E a gente pode entrevistar também alguém que queira, mas é bom que se saiba que qualquer padrinho que visitar qualquer criança do lar, ela se torna, não pode mais adotar nenhuma criança do lar. Porque tem gente que às vezes se oferece para ser padrinho, mas o objetivo é outro, é querer adotar. Mas a lei proíbe isso. Então, quando ela conhece a criança, ela automaticamente deixa de ter condições de adotar. Mas uma coisa interessante sobre isso também é que Moisés foi adotado pela filha de Faraó. E tem outras adoções na Bíblia. E ela viu, pegou a criança, chamou a irmã, chamou Miriam, depois a mãe e ela cuidou da criança. Esse é um apadrinhamento. É um apadrinhamento da filha de Faraó, que pagou e que sustentou aquela criança que ela achou no rio e colocou ainda uma pessoa para cuidar. Então, o lar também vive dessa ajuda. O lar vive de pessoas que levam arroz, que levam feijão, que levam leite, que levam material de higiene e limpeza, que pedem um carnezinho, pode contribuir com R$5 por mês, R$10 por mês. Então, ela pode nos ajudar e nos doar através do carnê. E através da conta também, que você vê na tela, do Banco Itaú, agência 3707, conta corrente 02445. E uma coisa também, a Bíblia diz no Salmo 27:10, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, quando o pai e a mãe abandonam uma criança, o Senhor recolhe. Mas como Deus recolhe? Deus recolhe através de pessoas que adotam aquelas crianças, de famílias, do Lar Batista Esperança, que cuida até que a situação legal da criança seja resolvida. Mas o importante também, pastor, é que nós somos filhos por adoção. Se não houvesse Jesus Cristo, se não houvesse a cruz do Calvário, se o sangue não fosse derramado por nós, nós não seríamos adotados. Então, quando Deus mandou o seu filho, e eu quero ler um versículo para vocês. Quando Deus mandou o seu filho, Romanos 8:14-16, e nos enviou, e nos tornou, melhor dizendo, adotados, então nós temos certeza da nossa salvação através do sangue de Jesus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus nos tornamos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós não teríamos, pastor, condição de sermos filhos de Deus
se não fôssemos adotados por adoção. Então, nós precisamos crer que até na parte espiritual existe adoção. E também, para encerrar aqui os versos, Gálatas 4, 4 a 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o seu filho, porque nós somos filhos do Senhor através da adoção. Então, se o próprio Deus enviou o seu filho para vir ao mundo, para morrer em nosso lugar, para que nós nos tornássemos filhos por adoção, nessa parte espiritual, nós também nessa parte física, nessa parte das crianças, nós podemos também adotar contribuindo. Talvez você não possa levar uma criança para casa, nem 10, mas você pode contribuir ajudando para pagar uma conta de água, de luz. O Lar Batista Esperança paga R$6.000 em todas as casas de Copel e de Sanepar. Quem sabe você possa ajudar também numa dessas contas. Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é bom, sempre bom. Deus nunca falhou, nunca faltou. Então, se você agora está me assistindo em espírito de oração e buscando também uma resposta para a sua vida, saiba que Deus te ama. Deus te ama muito, muito, muito mesmo. Deus é bom e Deus quer que você fique em paz. Se há alguma angústia no seu coração, Deus quer mostrar a você que existe uma solução, que existe uma saída, porque você é um filho por adoção, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com certeza, essa mensagem ela é impactante e eu tenho certeza que você que está acompanhando o nosso programa poderá receber isso no seu coração. Nós vamos orar agora, pedindo que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, o seu lar, desperte no seu coração o desejo de alguma maneira participar. Quem sabe hoje Deus está dizendo para você, olha, adote uma criança e você fazer a diferença na vida dessa pessoa. Mas com certeza a diferença principal é quando nós temos Jesus Cristo nas nossas vidas. Pastor Natanael, por favor, nos dirija a Deus numa oração, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que nos acompanham e também por todo esse trabalho que o projeto continua a desenvolver. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Obrigado pelas misericórdias que não têm fim e que são a causa de não sermos consumidos. Pai querido, fala ao coração, continua a falar como o Senhor falou ao meu coração e a todos que aqui estavam. Fala ao coração daquele ouvinte que está agora participando desse culto através do programa Juntos. Pai, nós estivemos juntos, nós aqui e aqueles do outro lado da telinha da TV. Mas coloca, Senhor, a tua misericórdia na vida deles. Enxuga as lágrimas daqueles que estão chorando, que têm angústia, que têm aflição. Pai querido, ajuda aquelas famílias que estão com problemas, filhos com problemas. Tem misericórdia, Pai. Muito obrigado por esse dia. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Natanael, muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue abençoando sua vida e a vida de todos os missionários do projeto. Obrigado. No próximo programa estaremos juntos. Esse é o nosso desejo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.